pessoal, saudações ONLUS. Saudações ONLUS. E nós estamos então com esta orientação terapêutica para o mês de abril de 2022, aonde nós elencamos um tema que na verdade foi nos orientado pelas hierarquias ONLUS, que é um tema bastante importante que todos nós estamos precisando ativar em nós, justamente neste momento de transição planetária, né? Onde todas as situações e adversidades estão se tornando cada dia mais intensas nas nossas vidas, em todos os âmbitos, em cada uma das situações que a gente vivencia. E esta frequência ela precisa ser desenvolvida com muita intensidade para que as nossas vidas elas possam entrar cada dia mais em equilíbrio, cada dia mais em harmonia, cada dia mais em paz, né? Que é o que todo mundo busca, né, Mari? Viver em paz. Mas para que se possa viver em paz, para que se possa ter harmonia, para que se possa ter equilíbrio nas nossas vidas, esta frequência precisa ser ativada cada dia mais em nossos corações, que é a frequência do perdão, certo, gente? E nesse tema da palestra mensal, então, aqui do mês de abril, o tema escolhido foi esse, né? A função do perdão para destravar a vida espiritual, pessoal e profissional para cada um de nós que busca, então, uma evolução espiritual com mais consciência. Certo, dona Mari? Vamos lá, então. Vamos para o primeiro ponto. Primeiro aspecto a ser abordado diz respeito ao que é o perdão, para que nós possamos compreender verdadeiramente o perdão. O perdão é um ato que nós devemos praticar conosco mesmo. É, como está exposto na lâmina, reconhecer os erros, as faltas, os equívocos cometidos com todas as pessoas com as quais nós estamos nos relacionando, seja em qualquer âmbito, como diz ali, ou em qualquer setor na nossa vida, seja na vida pessoal, familiar, na vida familiar com pais, com cônjuges, com irmãos, com filhos, né? Com parentes, vínculos de parentes, né? De um modo geral, na vida profissional com os nossos colegas de trabalho, né? Enfim, com todas as situações que nós nos envolvemos neste mundo, né? Com todos os relacionamentos que nós tivemos nesse mundo, cujos relacionamentos eles desencadearam em nós algum tipo de sofrimento. Desencadearam em nós tristeza, mágoa, raiva, revolta, angústia, ódio em muitos casos, né? Nós estamos ali sob uma égide nesse ano, né? E até o próximo ano, começou em agosto de 2021 e vai até agosto de 2023, são 2 anos de cura, de muita cura, de situações muito sofridas em nós, que todos nós aqui nesse mundo, nós caímos por esses sentimentos, por esses pensamentos, por essas atitudes negativas em nós, nós caímos. Todos os atos que foram praticados conosco ou que nós praticamos com alguém foram as situações que nos deixaram aprisionados aqui na Terra. São situações que nós estamos aqui vivendo esse processo então do apocalipse, que é como se fosse em essência, né? O apocalipse, até eu falava hoje pela manhã, num processo terapêutico com uma pessoa, que na minha visão, né, na visão que a hierarquia, não na minha, mas na visão que a hierarquia nos passa, o apocalipse ele é uma grande oportunidade de redenção, de cura, de libertação de todos esses nossos erros que nós praticamos. O apocalipse ele não é algo destruidor, sofrido, perturbador.
que parece que não tem saída a situação que a gente está vivendo na nossa vida. Não, Apocalipse não é isso. O Apocalipse é a oportunidade que todos nós estamos tendo de saldar dívidas kármicas, de nós perdoarmos a nós mesmos, perdoarmos a todas as pessoas que nós temos algum ressentimento, temos algum sofrimento, temos alguma dor muito profunda. Bom, então tem gente que pode se perguntar assim, nossa, mas eu já perdoei aquela pessoa, eu já perdoei tal coisa, eu já perdoei assim, eu já fiz várias vezes o perdão, várias vezes as meditações, tem muitas meditações, tem muitas palestras nas redes sociais sobre perdão, eu já fiz um monte, acho que eu não tenho mais isso. Bom, então é assim, a sugestão que a gente dá, se você já passou por esse processo, né, de várias orações, perdão, meditação, então, para você ter certeza que você não tem mais nada, então, vamos dar uma dica. Como que eu descubro se eu já perdoei tudo, que eu estou super bem, que eu não tenho mais problemas em relação a perdão? Primeiramente, se concentre, né? Você vai para o seu quarto, respire, se acalme e peça a presença de Jesus. Peça a presença de Mãe Maria, peça a presença dos anjos, peça a presença do Espírito Santo de Deus. Respire e diga assim: Deus que está dentro de mim, meu eu interno, o que eu preciso me curar no dia de hoje? O que eu preciso me curar esta semana para que o teu plano divino se cumpra em minha vida? Você pode fazer isso, por exemplo, no domingo à noite, quando nós temos as orações, a doação da energia, né, a partir das 21 horas, entre 21 e 21h30 é o horário que a gente começa, né, as orações, as meditações e a doação de energia para que todos que estão, né, conectados em oração naquele momento possam receber as curas, que cada um está aberto para receber essa cura. Então você pode, né, fazer essa intenção no domingo à noite ou qualquer outro dia. Eu falo domingo porque domingo é o dia que a gente inicia um ciclo semanal de trabalho, de atividades, né, na nossa vida. E faça esse movimento de naquele momento ali se concentrar e dizer assim: Deus que está dentro de mim, o meu eu interno, me mostre o que eu preciso me curar esta semana, o que eu preciso me curar no dia de hoje. E depois, todos os dias, quando você vai fazendo orações, você diz: Deus, faça-se a tua vontade, me cure aquilo que eu preciso me curar. O que eu ainda guardo de sofrimento, de ressentimentos dentro de mim, me mostre tudo o que eu preciso saber para que eu possa realmente purificar a minha alma, tá? Faça esse movimento e, se for um movimento verdadeiro, puro, sincero e profundo, você vai ter a resposta no mesmo dia, na mesma hora, ou no mais tardar no dia seguinte. À noite, quando tu chegar em casa, tu já vai ter a resposta. A resposta sempre vem. A resposta vem a partir de uma tristeza, de um ressentimento, de uma mágoa, de uma irritação, de um nervosismo, de um choro, de uma dor de cabeça, de uma dor de estômago, de uma dor nas costas, de um mal-estar aqui, um mal-estar ali. Vai vir. Ali já vai vir a resposta. E aí, quando chegou esse sentimento físico, emocional, mental, espiritual, né? Você se coloca em oração, agradece, porque pedis e obtereis, o teu pedido foi atendido.
agradece, faz as orações do perdão, como a gente já tem recomendado, a gente tem colocado no nosso canal do YouTube. Faz as orações do perdão, mentaliza e diz que você aceita sim ser liberto daquele sentimento que você está tendo. Ser liberto daquele pensamento, daquele sentimento, daquela dor que você está sentindo, e que Deus vai te revelando as verdades que você precisa saber, tudo o que você precisa saber, né, sobre aquele sentimento que se manifestou, aquele pensamento, aquela dor. E você vai ter a resposta, tá? Então é isso. O perdão, gente, é isso. O perdão, primeiramente, sempre será conosco. Mas e os outros que cometeram falhas conosco, que erraram também? Eles também não têm que... a gente não tem que perdoar eles? Sim. Essa é uma fase do perdão que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Exatamente. Mas o importante é nós termos essa consciência que o perdão sempre se faz a partir do reconhecimento das nossas falhas. Mas Mari, eu não falhei nada, a pessoa me maltratou, a pessoa me roubou, a pessoa me enganou, a pessoa mentiu, a pessoa traiu, a pessoa me violentou e assim por diante. Então por que eu tenho que me perdoar? Mas eu não errei, por que eu tenho que me perdoar? O perdão que eu tenho que fazer comigo nesse momento é o perdão do reconhecimento que eu fiquei com mágoa do que aquela pessoa fez comigo. Porque se eu não tivesse ficado magoado, triste, com raiva, com irritação, eu não estaria passando novamente por aquela situação. Eu não estaria atraindo pela lei do magnetismo, magnética, como se fosse um ímã, eu não estaria atraindo pessoas que ainda estariam me gerando ressentimentos. Se eu não tivesse aquilo dentro de mim, se eu não tivesse a mágoa, a tristeza, a revolta e assim tantos outros sentimentos, aquela situação desagradável não iria acontecer na minha vida novamente. Então, em primeiro lugar, eu preciso curar a mim mesmo, a mim mesma, as minhas próprias personalidades. Nós falamos isso, nós estamos falando na palestra lá de janeiro, de fevereiro, nós estamos falando sobre as energias de cura de 2022, nós estamos falando sobre as nossas personalidades bastante sofridas, perturbadas, bastante envolvidas, bastante afundadas em um sofrimento muito profundo aqui na Terra, tá? Então, para quem não assistiu sobre as energias de cura de 2022, dá uma olhadinha ali na nossa playlist e assista, porque vale a pena para você compreender o porquê que o perdão verdadeiro, ele inicia sempre conosco, tá bom? É muito importante ter essa consciência, né? E Cristo Samana trouxe uma orientação quando ele disse assim, Jesus, né, perdoe 70 vezes 7, né? 70, é 70. É 70, gente. Né? Perdoa 7 vezes 7, 70 vezes 7 vezes, né? Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis falar que nós temos 7... o planeta Terra, ele é subdividido, as energias espirituais dele, o universo espiritual que a Terra está envolvida, né? A Terra está envolvida, são 7 níveis de energia, tá? Como está ali. São 7 principais níveis de energia. Esses níveis são as que a gente já tem falado, são as realidades paralelas, que são os submundos da Terra, tá? Ou os mundos sombrios, né? As realidades de infradimensões e assim por diante, tá? Então, nós temos partículas, nós temos fractais, nós temos
partes da nossa alma nessas 7 dimensões, passando por sofrimento, tá? Então, mas como assim, Mari? E como que eu estou em todas essas dimensões e estou aqui, estou lá? É porque quando nós aqui, nesse corpo que a gente está físico, nós desencarnamos, e nós desencarnamos com muita tristeza, muito sofrimento, muita dor, muita mágoa e tantas outras coisas por aí, né? O que acontece? A nossa alma, ela é magneticamente, a energia dela é puxada, o corpo morre, o corpo deteriora, mas a alma, ao sair do corpo, a energia espiritual da alma, ela é puxada, ela é levada para mundos nas realidades paralelas da Terra. E ali ela fica morando, fica residindo, fica convivendo com almas que tenham a mesma energia. Com almas que têm raiva, que têm medo, que têm ódio, que têm tristeza, que têm vários sentimentos ali, tá bom? Então nós ficamos presos, por isso que nós temos muitos outros eus nossos que precisam também fazer o perdão. Então, quando nós estamos fazendo um perdão aqui, esse corpo aqui faz o perdão, essa consciência aqui terrena faz o perdão, precisa também pedir ao plano divino para entrar na realidade paralela e perdoar e recolher todas as nossas outras partes que também precisam perdoar, que também precisam se libertar do sofrimento, ok? Então é muito importante, por isso que o perdão, ele é um processo de cura que leva muitos anos, tá? Ele leva muitos anos e eu diria muitas vidas para a gente poder fazer uma cura muito profunda. E agora nós vamos ver então quais são as etapas desta energia do perdão, tá bom? Vamos lá então. Exatamente, né, gente? Então o perdão ele pode ser dividido em 5 fases, tá? E a primeira fase, né, que o perdão ele vem para que a gente possa trabalhar é justamente o auto-perdão, para que a gente possa olhar intensamente para dentro de nós, olharmos para nós, percebermos as nossas sombras internas, para que a gente possa olhar profundamente para todas as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas tristezas, o porquê que eu me sinto muitas vezes tão ofendido com alguma situação que alguma pessoa vem trazer para nós, alguma situação que a pessoa está realizando e acaba nos atingindo, né? Então isso é como a Mari falou antes, é o magnetismo. Eu atraio algum tipo de situação mais negativa para a minha vida porque eu justamente tenho armazenado em mim muitas memórias, muitos traumas, muitos bloqueios, muitas frequências negativas, tanto das minhas vidas passadas, como também de todos esses aprisionamentos nas infradimensões, conforme foi mostrado na lâmina anterior, tá, gente? Então, estas frequências mais densas que a minha história de alma carrega, eu vou acabar magnetizando, então, muitas dessas situações desafiadoras para a minha vida, porque eu carrego estas informações negativas e estas situações tendem a se tornar repetitivas na minha vida. Então eu preciso olhar atentamente para ver o que eu estou guardando de memórias negativas, de sentimentos negativos, de situações que vêm se tornando repetitivas muitas vezes na minha vida, tá? Porque é algo que vai fazer com que ocorram então determinadas situações desafiadoras e conflituosas. Então, a partir do momento em que eu olho atentamente para mim, né, para minha sombra, para aquele lado obscuro que todos nós temos guardado, tá? E tem muita gente que pode até dizer, não, mas eu não tenho nada disso, eu não tenho raiva, eu não tenho mágoa, eu não tenho tristeza, mas tem conflitos na vida, né? Então, se tem conflitos na vida,
é porque tem raiva, porque tem ódio, porque tem tristeza, porque tem tudo isso guardado no fundo do baú da nossa alma, gente, vamos dizer assim, né? É lá bem no inconsciente, muito profundo, Exatamente. E a partir do momento em que eu reconheço que eu tenho todas essas situações guardadas bem profundamente no meu inconsciente, ele vai fazer com que venha à tona esses sentimentos, porque a gente vai maquiando, é como diz aqui, né? A gente tem muitas máscaras, a gente tem muitas situações muito bem escondidas, muito bem maquiadas, muito bem ocultas dentro da nossa personalidade de alma, que é muito difícil a gente fazer esse processo de aceitação que eu tenho um lado sombra, que eu tenho um lado obscuro, que eu tenho um lado negativo, porque grande parte das pessoas, elas acabam somente olhando para o externo, somente olhando para o outro, como sendo o outro apenas o fator gerador daquela situação conflitante nas nossas vidas. E a partir do momento que eu olho para o espelho, né, e vejo o meu reflexo e percebo que eu não sou todo aquele anjinho, muitas vezes, que eu imaginava que eu fosse, né? Que eu não sou toda aquela frequência de luz que está resplandecendo para todo mundo, mas que eu tenho esse lado escuro dentro de mim, fica muito mais fácil, gente, de a gente aceitar, então, que cometemos falhas, de a gente perceber que a nossa alma, ela é uma alma que está aqui e que está em evolução. E a evolução se dá, gente, porque nós precisamos aceitar estas falhas, aceitar que a gente cometeu equívocos em vidas passadas, aceitar que a gente cometeu então esses equívocos, que a gente possa ter se envolvido com frequências mais negativas, que a gente possa ter escorregado ali no caminho da evolução e se envolvido com as forças mais nefastas, que a gente possa ter no passado prejudicado alguma pessoa, né? Ou prejudicado algum dos reinos da natureza também, né? Porque aqui não é só a questão de um auto-perdão para com o outro, a pessoa, ser humano, mas para todos os reinos da natureza, né? O reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Então nós cometemos falhas com todos esses reinos, inclusive com o reino dévico, né? Que existem muitas pessoas que acabaram cometendo falhas cósmicas, utilizando muitas situações com o reino dévico, gente, fazendo assim, cometendo atrocidades com esse reino também, tá? Então o que acontece a partir do momento em que eu começo a aceitar todas essas falhas e que eu sou uma alma imperfeita, né, como está aqui na lâmina, né, gente, todos nós somos imperfeitos, todos nós cometemos falhas, todos nós cometemos equívocos. Mesmo aqueles que já estão numa caminhada um pouco mais avançada, existem os equívocos que estão nos registros de alma de cada um de nós. Mas aquele que conseguiu dar um passinho maior, começou a aceitar um pouco mais essas falhas cometidas. Começou a perceber que é um ser imperfeito. Começou a perceber que a caminhada evolutiva ela vai se dar com mais intensidade a partir do momento dessa aceitação. E a evolução, então, ela vai mudando de patamar, né? A gente vai conseguindo evoluir a partir do momento em que eu começo a aceitar cada um desses erros, mas sem me culpar, né? Sem ficar gerando também esse elemental da culpa, porque aí o perdão, o auto-perdão, ele não vai acontecer, né, gente? O perdão, ele não acontece a partir do momento em que eu me culpo intensamente por aquela frequência que eu posso ter cometido de equívocos no passado, tá? Então, é muito necessário eu ter essa aceitação, mas ter o discernimento de que sim, eu cometi as falhas, mas que existe todo um complexo, uma situação bastante complexa mesmo, né? Em que fez com que as pessoas... Tem muitos desdobramentos, tem muitas... as curas que a gente tem que fazer, elas têm muitas fases, muitas revelações, muitos desdobramentos, muitos setorizinhos que a gente tem que olhar. Exatamente. Então, se a gente olha só para o lado material aqui, né? Que se mostra, aqui no agora,
a gente realmente pode ter dificuldade, né? Exato. Porque quando a gente não aceita uma falha, também a gente tá acontecendo duas coisas. Ou a gente está num padrão de orgulho, tipo, não aceitando, né? Eu não cometo nada de erro. Então vem uma energia de um orgulho. A gente tem que trabalhar, limpar o nosso orgulho, tá? Exatamente. Ou então tem essa questão também de ter uma visão muito superficial das coisas, tá? Então sempre quando vem algo para perdoar, algo para a gente perceber essas falhas, a gente sempre tem que dizer sim, eu aceito me corrigir, sim, eu aceito a oportunidade de me libertar, então que se faça a vontade divina e que me mostre tudo o que eu preciso saber para poder me curar. Pronto. Exatamente. Tá ótimo, é isso. E aceitando então, né, Maria, engolindo, ou melhor, curando esse orgulho. Não, engolindo não. Engolindo não dá, né, tem gente? Que curar. Essa frase, né, que muitas pessoas falam, essa expressão, né, tem que engolir o orgulho. Não tem que engolir porque ele vai ficar travado aqui no chakra laríngeo, vai descer para o chakra umbilical e vai trazer um monte de complicações vai dar dor de físicas garganta, da gente. Vai dar tireoide, vai dar dor de estômago, vai dar... vários problemas do sistema digestório. Muito. Tá? Então a gente não tem que engolir o orgulho, a gente tem que curar ele, tá, gente? Outra situação que acontece também é uma resistência muito grande em algumas pessoas, né? Elas resistem a aceitar que precisam fazer mudanças, tá? Então essa resistência também acaba gerando muitas dificuldades para que o auto-perdão aconteça. Tá? E nesse momento, quando a gente percebe que eu não estou aceitando, que eu estou me tornando resistente, que eu sou uma pessoa orgulhosa, que eu sou uma pessoa prepotente muitas vezes, né? Tenho essa soberba, né, muito grande muitas vezes em achar que eu sou a última bolachinha do pacote, né, que todo mundo vai disputar, né, gente? Então, o que acontece ali, né? Quando a gente percebe isso, nossa, é algo muito grandioso para um primeiro passo para o auto-perdão, né? E se a gente não consegue fazer esse auto-perdão sozinhos, né? Precisamos buscar ajuda, então, para poder se melhorar, para poder clarear e fortalecer essa cura. Porque muitas vezes a gente não consegue interpretar adequadamente o porquê que aquela situação desafiadora está acontecendo na minha vida. E a partir do momento em que eu começo a pedir para que se clareie cada uma destas situações, para que se mostre a verdade, né? Ou seja, ser verdadeiro com a gente mesmo, buscar as verdades do porquê que tem tantas situações desafiadoras na minha vida, eu vou também conseguir ter uma sinceridade na busca e na cura interna. Então, quando eu sou verdadeiro comigo, quando eu me aceito, quando eu aceito aquelas sombras, quando eu aceito aquele lado negativo que eu tenho e eu quero me curar verdadeiramente, tá? Essa cura interna, ela começa a se apresentar com mais intensidade, mas não é como muitas pessoas pensam, né? Ah, tá, eu despertei para essa cura, eu aceitei isso, agora vai ficar tudo tranquilinho, né? Vai ficar tudo bonitinho, tudo maravilhoso, tudo perfeito, tudo vai se solucionar assim em 24 horas. Não, gente. Quando a gente começa a ser verdadeiro conosco mesmo, quando a gente começa a fazer essa busca para essa purificação interior, para essa purificação interna, né? Essas sombras, elas vão se manifestando. E aí pode sim dar essa turbulência um pouquinho maior para as nossas vidas. Aquele conflitozinho, ela pode intensificar um pouco mais, porque a gente está mexendo nas sombras, a gente está mexendo naquela escuridão, a gente está mexendo naquela situação mais negativa que a gente tem guardado, e isso vai trazer algumas situações mais desafiadoras para a nossa vida. Então, vai doer um pouquinho mais, tá? Então, é muito importante a gente também ficar atento a estas situações que podem aflorar, porque justamente a gente vai estar cutucando naquela ferida, né, que a gente precisa cicatrizar ela. E enquanto a gente vai cutucando na ferida para fazer a cicatrização, ela vai doer um pouco,
né? Para algumas pessoas vai doer bastante, porque é um acúmulo de muitas situações negativas que a pessoa acaba tendo, tá? E quanto mais situações negativas tem, mais dolorido se torna esse processo de purificação e de auto-perdão. É dolorido, mas tem cura, tá? É só persistir nas orações, aceitar, ter humildade, permitir que a mão de Deus nos toque e nos purifique disso, e questão de algumas horas. Eu sempre, costumo dizer assim, olha, é de 24 horas a 72 horas, tá? Às vezes vai um pouquinho mais, né? Porque tem um acúmulo, mas a pessoa não fica constantemente em sofrimento, em perturbação, não. Ela pode permanecer, alguns casos podem permanecer, porque está tendo uma resistência. Exatamente. Está tendo uma resistência em aceitar as curas que precisa ser feito. Bom, vamos indo, né? Porque a gente vai responder o porquê, o que acontece quando tem uma resistência, né? Exato. Então, a segunda fase do perdão é perdoar o outro, né, Mari? Sim. Então, aqui é justamente a gente ir perdoando cada uma daquelas situações negativas que aconteceram com as outras pessoas, né? Se colocar no lugar do outro, né? Fazer o exercício da compaixão. Então, quando a gente acaba se colocando no lugar das outras pessoas, a gente consegue entender o porquê que ela possa ter provocado tantas instabilidades, tantos conflitos. A gente consegue entender o porquê que muitas vezes aquele ato negativo foi cometido por aquela pessoa. Então, a partir do momento em que eu me coloco no lugar do outro, eu consigo desenvolver a compaixão por aquela situação negativa que está acontecendo. Tá? Mas quando eu tenho muito orgulho, né, quando eu tenho muita prepotência, quando eu acho que é só o outro que está errado, a compaixão ela não consegue fazer parte e eu não consigo perdoar a outra pessoa, tá? Então é muito importante a gente desenvolver esse olhar espiritual sobre o perdão, né? O porquê que buscar entender, né, o porquê que aconteceu aquela determinada situação na vida de todos nós. Porque é um acúmulo, como a Mari comentou anteriormente, de situações de vidas passadas, de realidades paralelas, de toda a questão dos laboratórios negativados também, né? De todas as situações de manifestações negativas geradas pela matrix encarnacional no plano terreno, tá, gente? Então é muita coisa que acaba provocando todos esses conflitos que a gente vive com cada uma das pessoas que estão em nossos âmbitos. E também é muito importante nós estarmos atentos em relação ao que diz ali, né? Desenvolver esse olhar espiritual, né? O que é desenvolver o olhar espiritual? Vamos dar um exemplo concreto. Se alguém chega para você e ela mente para você, né? Fez uma mentira, colocou uma mentira ali, te enganou, tá? Um exemplo. Então, e você ficou, primeiro daí já em seguida, observe como que você se sente ali, daí já vamos para o outro passo, ó. Como que eu me sinto em relação ao outro? Como é que eu me sinto em relação à mentira que o outro gerou para mim, né? Como é que sentimentos afloram em mim quando eu percebi que o outro mentiu ou que fez qualquer outra coisa negativa, tá? Percebeu isso? Aí vem o terceiro ponto aí. Peça as verdades, a verdade sobre a sua verdadeira ligação kármica e espiritual com quem você está, com quem nós estamos desenvolvendo o perdão. Nós temos que pedir, Jesus, o que aconteceu verdadeiramente comigo e com esta pessoa no passado? O que realmente me liga, né? Que situações kármicas nos envolvem, né? Por que eu reagi tão negativamente? Por que essa pessoa mentiu para mim, né? Por que ela fez isso? Eu confiava nela e ela mentiu, ou qualquer outra coisa, né? Não importa. Então a gente tem que pedir sobre a nossa verdadeira relação kármica com esta pessoa. O que aconteceu entre nós
que o plano de Deus, se for da vontade divina, se nós tivermos maturidade, se nós tivermos humildade para receber alguma orientação, né? Essas revelações elas acontecem durante a noite de sono, onde você está com os teus corpos astrais mais livres, né? Não estão acoplados ao teu corpo físico. Então, durante uma noite de sono, nós podemos receber revelações, nós podemos receber instruções, nós podemos receber verdades, podem ser reveladas, sim, para nós durante a noite de sono, tá? Então, essas informações elas ficam impressas no nosso corpo mental terreno, e aí quando nós acordamos, essas informações, nós lembramos dessa informação. E aí a gente tem o entendimento. Eu entendi, esta pessoa mentiu para mim porque ela está presa, nós estamos presos numa realidade assim, e ela está repetindo um padrão de conduta. E eu também repeti a mágoa, porque eu naquela vida eu também fiquei magoada. Eu não perdoei naquela vida, naquela realidade espiritual que nós estamos presos ainda, né? Esta semana eu estava doando energia, né, durante um atendimento, né, doação de energia, e existem momentos que a hierarquia, quando ela considera conveniente, que ela considera correto, elas nos mostram certas realidades de cura que as pessoas que a gente acompanha, eles nos mostram alguma realidade espiritual que a pessoa está presa para que a gente possa instruí-la, né, orientá-la na cura dela. E eu estava então fazendo a doação da energia e essas informações elas vêm muito aleatórias, a gente não fica pensando, simplesmente a gente vai fazendo a oração, vai fazendo a aplicação do reiki e a informação chega como se fosse que abrisse uma tela, né, uma informação, e aquela informação chega. E foi mostrado para mim a realidade de uma pessoa que eu acompanho, que ela estava acorrentada. Literalmente, ela tinha correntes no pescoço, correntes nas mãos e correntes nos pés. E tinha uma pessoa que puxava ela por essa corrente e largava ela como se fosse numa cela, né, ali. E esta pessoa, então, foi me dito, né, olha, então tá vendo, é exatamente a pessoa que eu acompanho, mas a pessoa que estava puxando ela é uma pessoa também de um passado, de um cônjuge, de um relacionamento afetivo que ela teve e que ela não conseguiu talvez ainda perdoar totalmente esta pessoa. Percebe como é que é? Então é isso. Então muitas vezes as pessoas, nós temos que pedir a nossa verdadeira ligação kármica. Por que eu me aproximo das pessoas aqui na Terra? Por que eu me magnetizo as pessoas aqui na Terra? Tá? Por que eu me sinto ainda, em muitos casos, atraído por certas pessoas, mas ao mesmo tempo é uma atração que ela gera perturbação. Então prestem atenção, gente. Toda a atração que eu tenho por alguém, principalmente em casos afetivos, e eu me sinto perturbado e me sinto sofrido com aquilo, significa que eu tenho um perdão muito profundo para fazer com aquela pessoa. Eu estou presa a uma realidade espiritual onde está ocorrendo uma violência entre nós, tá? Então, por isso de pedir as verdades sobre, mas afinal de contas, por que eu estou vivendo tal coisa, né? Então, isso é muito importante, nós precisamos ter essa maturidade, esse entendimento para compreendermos o porquê que a gente está vivendo aquilo e, a partir disso, perdoar e pedir perdão, certo? Porque isso, então, é muito importante para nós podermos transcender essa visão terrena, porque senão se eu fico só no enfrentamento
né, da vida física, que porque eu sofro assim, porque eu sofro assado, porque meu pai fez assim, porque minha mãe falou assim, porque o meu irmão falou assado, e eu fico só preso ao que está sendo colocado aqui e agora. Realmente não existe perdão, a pessoa não vai conseguir perdoar, tá? Então, por isso que muitas coisas voltam nas nossas vidas. Muitas pessoas problemas estão voltando nas suas vidas porque ainda não conseguiu liberar tudo, não conseguiu purificar tudo, tá? Então, é uma grande oportunidade que nós estamos tendo agora com essa fase, né, da energia de cura de agosto de 2021 a agosto de 2023 é uma fase muito importante de libertação e nós temos que usar muito o perdão, ok? Vamos lá? Exatamente, né? E a terceira fase do perdão, então, né, gente, é justamente nós perdoarmos e deixar o outro seguir o seu destino, né, o seu caminho kármico e espiritual. Então, existem muitas pessoas que elas acabam dizendo, sim, eu perdoei, assim, né? Mas tem aquela energia que a pessoa ainda quer manter o controle, ela quer manter, né, o domínio sobre a determinada pessoa, determinada situação. Então, muitas vezes, o sofrimento que pode gerar, né, para cada um dos envolvidos é muito grande, porque muitas vezes as pessoas querem manter todo mundo ali preso a elas, né? Sim, eu perdoo, mas eu quero que a coisa aconteça do meu modo, né? Daquilo que eu quero que faça porque eu acho que é o melhor. Aquilo que muitas vezes eu fico gerando muitas expectativas, que eu fico criando muitas ilusões, né? Que nem tá aqui na lâmina, né? A gente alimentam ilusões. Então, dessa forma, o perdão ele acabou não acontecendo, né? Nem o auto-perdão, nem o perdão com o próximo, tá? Então, muitas vezes a gente precisa avaliar muito bem essa situação, se eu realmente estou entregando para que a vontade divina possa se fazer naquela situação que a gente está trabalhando perdão ali, tá? Então, muitas vezes as pessoas elas não aceitam isso, né? De que eu tenho que liberar o outro, de que eu tenho que permitir que o outro siga o seu caminho, porque se a gente quer que o outro siga o caminho que a gente tem programado na mente, né, nenhum nem outro vai seguir, né? Vai ocorrer ali, como diz aqui, né, gente? Começa a não fluir a vida. Então, muitos atrapalhos, muitos trancamentos, muitos bloqueios, muitas situações desafiadoras começam a se colocar na vida da pessoa, né? Tanto daquela que está controlando como daquela que está sendo controlada. E aí muitas adversidades podem acontecer, né? Inclusive, muitas situações de perdas podem acontecer de uma forma muito intensa na vida das pessoas. Perdas em todos os sentidos, né? Perdas materiais, perdas financeiras, perdas de pessoas, inclusive, né? Um afastamento abrupto muitas vezes pode acontecer justamente porque a pessoa quer continuar mantendo o controle sobre tudo aquilo que está acontecendo, tá, gente? Então é muito importante, a partir do momento em que eu começo a identificar que eu preciso perdoar, que eu preciso me auto-perdoar e que eu preciso perdoar qualquer uma das pessoas que estão envolvidas, eu tenho que permitir que a vontade divina e o plano divino vá se cumprindo na vida de todos, tá? Porque todos nós aqui, gente, como diz aqui na lâmina, né? Todos nós, cada ser humano é uma alma e precisa ser entregue ao plano divino da luz para ser reconduzido na sua evolução. Então, muitas vezes a gente fica tão preso a essa condição material que nós acabamos não permitindo que as pessoas sigam a evolução que a sua alma escolheu seguir. Porque a gente quer manter, como eu falei anteriormente, todo mundo aqui debaixo das nossas asinhas, e aí a gente acaba impedindo o outro de evoluir. Seja uma evolução neste mundo, seja uma evolução em outros mundos. Porque aí a gente acaba controlando tanto a situação
que ao invés de aquela alma seguir a evolução que está na programação e no plano divino, a gente pode colocar aquela alma num retrocesso. E ao invés de ela viver uma determinada experiência no mundo superior, ela pode voltar para um mundo muito inferior ao que nós estamos vivendo agora, porque nós acabamos gerando um karma sem precedentes para aquela alma, tá? Seja de qualquer reino, tá, gente? Não só do reino humano, reino vegetal, reino animal, reino mineral. Então, todas essas situações, a cada vez que eu quero controlar demasiadamente a situação, eu vou gerar esse karma, tá? E aí, a evolução daquela alma não acontece. E tanto o karma vai ser gerado para mim mesmo, como também para outra alma. Então, é muito importante a gente justamente permitir que o outro siga o caminho que ele escolheu, que a alma dele escolheu, que a mônada dele escolheu, e não aquilo que eu acho que é o melhor para aquela determinada situação. Então, muitas vezes as pessoas elas vão querer continuar controlando, continuar manipulando, continuar jogando a responsabilidade sobre outra pessoa para a sua felicidade, quando que a nossa felicidade só pode ser construída por nós mesmos. Quando muitas pessoas elas acabam colocando tanta expectativa no outro, que acabam vivendo apenas para o outro e esquecem de viver por si mesmas. Esquecem de que também estão aqui evoluindo e acaba gerando esse aprisionamento entre todos, e a vida então ela vai começar a travar de uma forma sem precedentes para a vida de todos. E aí muitas situações desafiadoras acabam acontecendo, né? Patologias, podem acontecer, como eu comentei anteriormente, né? As perdas materiais, financeiras, enfim, tudo isso, tá, gente? Então, a partir do momento em que eu responsabilizo o outro para que eu seja feliz aqui, né? E que eu responsabilizo o outro para que eu tenha alegria, para que eu tenha saúde, para que eu tenha bem-estar, eu vou estar gerando um aprisionamento sem precedentes para todos nós. A partir do momento em que eu entendo que todos nós temos um destino programado pelo plano evolutivo e que todos nós estamos aqui, um para cooperar com a evolução do outro sem aprisionamentos, a vida ela entra numa fluidez em que a vontade divina e o plano divino vão se concretizando nas nossas vidas. Perfeitamente. Certo, gente? Pois bem, então essa é a terceira fase do perdão, né? Vamos para a quarta fase então, gente, que é justamente a fase de pedir perdão a todos aqueles que a gente possa ter ferido, né? A todos aqueles que a gente possa ter atrapalhado, perturbado, enganado, prejudicado no caminho evolutivo. Então, muitas vezes, quando chega nessa fase, né, as pessoas elas ficam receosas, elas falam, meu Deus, né, elas falam pra gente aqui também, né, mas eu tenho que chegar lá pra pessoa e pedir perdão pra ela, né, o ideal é isso, né, gente, a gente ter essa coragem, ter aqui, né, a humildade de chegar para outra pessoa e pedir perdão. Mas como a gente sabe que muitas vezes o outro também acabou não perdoando, né, Mari? A gente recomenda o exercício de fazer o perdão mental, o perdão consciente, onde a gente vai mentalizar cada uma destas pessoas e através da oração silenciosa trabalhar o perdão, né? Porque às vezes ele é muito mais válido trabalhar o perdão à distância, o perdão através da oração, o perdão através da manifestação dos sentimentos ali quando a gente está no nosso cantinho, né, gente, ali no nosso santuário, né, no nosso quarto, muitas vezes que a gente faz ele do nosso santuário, tá? Que justamente a gente vai conseguir trabalhar esse perdão de uma forma mais intensa e verdadeira, tá? Então é preciso a gente pedir perdão para o outro. E muitas vezes esse perdão silencioso ele vai ser de muito mais validade
do que a gente chegar, né, para outra pessoa e pedir perdão, assim, né, cara a cara com a outra pessoa. Mas se a gente consegue fazer isso, gente, se a gente já adquiriu essa humildade suficiente, consegue ter um diálogo com o outro justamente para trabalhar essa energia do perdão, é de fundamental importância que isso aconteça, tá? E essa é uma das fases do perdão que justamente requer extrema humildade para que a gente possa fazer tudo isso. Certo, dona Maria? Exatamente. Então, essa fase de pedir perdão para uma outra pessoa, nós sempre temos que também estar atentos, como está exposto na lâmina, para não gerar também a energia da culpa, tá? Nós não podemos culpar a pessoa pelos erros que aconteceram entre nós, tá? E também a gente já falamos, né? Não devemos nos culpar. Nós devemos aqui apenas entender que estamos precisando liberar sentimentos negativos, sofrimentos, né? E como diz ali na próxima lâmina, olhe sempre para você. Olhe sempre para os seus padrões, né? Veja o quanto você alimenta a dor no outro e o quanto o outro também se alimenta de você. Olha ali, preste atenção. Quanto que você alimenta a dor no outro? Como assim, Mari, que eu alimento a dor numa outra pessoa? Sim, a partir do momento em que eu guardo raiva de alguém, essa raiva vai atingir a outra pessoa, vai prejudicar a outra pessoa. Então eu estou alimentando uma dor naquela pessoa, tá? E a outra também é uma retroalimentação. Eu recebi eu recebi a raiva e eu recebi a raiva que você me mandou e essa raiva vai voltar para você. É um alimentando a raiva no outro, um alimentando a tristeza no outro, um alimentando a mágoa e assim por diante, né? Tudo que tem de negativo aí, certo? Então, a fase do pedir perdão para outra pessoa também requer esta compreensão, tá? Que se eu não trabalho este perdão, né? Eu pedir o perdão para a pessoa por eu tê-la segurado na minha vida, eu segurei você na minha vida porque eu tinha muita raiva de você, agora me fez lembrar uma outra situação terapêutica. Esses dias ali, fazendo uma orientação, uma pessoa disse assim para mim: pois é, Mari, tu sabe que ela vive uma situação conjugal de bastante sofrimento. Ela já percebeu que ela não pode mais conviver naquele vínculo. Ela disse: nossa, eu estou sofrendo muito com isso, essa pessoa não está me fazendo bem, mas eu não consigo soltar essa pessoa. Mas por que eu não consigo soltar? E aí nós fomos fazendo toda uma reflexão sobre os padrões mentais que ela tem. E aí lá pelas tantas ela disse: pois é, sabe o que eu me dei por conta? Eu não consegui me curar e liberar esse vínculo que está me fazendo sofrer, porque eu não estou sendo verdadeira no meu pedido de cura. Eu acho que no fundo eu não quero curar. Mas por que eu não quero curar se eu estou sofrendo? Ela me perguntou assim, olha, muito bom, né? Ela teve um despertar de consciência ali. E eu disse assim para ela: você não está sendo verdadeira no seu pedido de perdão e você não está querendo soltar a outra pessoa, não está querendo liberar a outra pessoa na sua vida, porque no fundo, você guarda uma vingança. Todo mundo que não quer soltar alguém está sofrendo, mas está ali ainda com a pessoa, ela guarda uma vingança. Ela quer que alguma coisa aconteça para a pessoa, que algo aconteça com ela, qualquer coisa, entendeu? No íntimo da personalidade dela, que ela não é verdadeira,
e ela não quer perdoar, não quer liberar o outro, é porque ela está querendo, ela tem a vingança. Ela quer que aconteça algo para a pessoa, para ela dizer assim, viu? Eu te falei que ia acontecer isso com você, que você ia passar por isso, que ia passar por aquilo. Tá vendo? Bem feito para você. Eu te avisei. Entenderam? Olha, é isso aí, meus anjos. Então também tem isso. Nós também, a pessoa que tem dificuldade de pedir perdão e liberar o outro, ela não consegue libertar-se dela mesma, não consegue libertar-se das suas próprias amarras mentais, das suas próprias amarras espirituais. Por isso, mais uma vez, aquele exercício lá, né, que nós falamos no início. Peça a Deus, Deus, o que eu tenho dentro de mim para curar esta semana? E deixa, Deus vai te mostrar. E aceite, e libere, e se liberte, e liberte o outro. Você vai ver que as coisas começam a acontecer nas nossas vidas depois disso, tá bom? Exatamente, né? Porque tudo começa pela gente, né? Tudo está dentro de nós. Não adianta a gente querer responsabilizar outras pessoas pelas nossas perturbações, pelos nossos conflitos, pelas nossas adversidades, porque é nós é que temos a chave, gente, para poder liberar todas as situações negativas que acabam acontecendo nas nossas vidas. E a partir do momento, então, que eu trabalho a humildade, né, gente? A partir do momento que eu sou humilde em aceitar, né, que eu tenho todas essas situações guardadas, é que essa situação do perdão, né, essa frequência do perdão, vai conseguir se fazer mais intensa nas nossas vidas, tanto o auto-perdão como o perdão para com as outras pessoas ou qualquer situação que possa ter acontecido nas nossas vidas. Então, a gente se libertando de cada um desses padrões, sentimentos, memórias e tudo isso que a gente tem guardado, fica cada dia mais fácil de a gente trabalhar essa frequência do perdão em nós. E aí a nossa vida ela vai entrando, né, para o equilíbrio que a alma precisa, não aquilo que a gente quer. Aí as portas que estavam trancadas começam a abrir. Aquela ideia que eu não tinha, de repente, começa a fluir, né? Exatamente. Então, tudo é frequência de a gente se libertar de nós mesmos, né? De todas aquelas personalidades negativas que a gente acaba armazenando e tendo, né? Vivido muitas experiências traumáticas e negativas no passado. Então, esse é um dos pontos fundamentais, né? A gente nos libertar de nós mesmos. Perfeitamente. Certo? Seguimos. Vamos lá, gente. E a última fase do perdão, né? É reparar, requalificar, reequilibrar todos os erros, todas as faltas, todos os equívocos que cada um de nós foi cometendo ao longo das nossas existências. A reparação, a requalificação ou o reequilíbrio das nossas faltas, ela funciona assim, quer ver? Vamos dar um exemplo concreto. Tá? Digamos que em outras vidas, em outras experiências, em outros tempos, eu tive muitos atos negativos com crianças. É um exemplo, tá? Com crianças. Então, eu fui uma pessoa talvez negligente, ou eu fui uma pessoa que tive filhos, mas fui uma mãe negligente, ausente, né? Eu fui, enfim, não dei atenção, não dei carinho, não dei amor, né? Posso ter sido uma pessoa até violenta, né? Com meu filho, minha filha, com crianças no passado. Muito bem. Então, primeiramente, então, obviamente, eu vou passar por todo um processo de lei de ação e reação sobre mim. A dor que eu causei no outro vai retornar para mim. Então, passarei por essa limpeza, por essa purificação. Aí eu vou me perdoando, vou pedindo perdão, vou perdoando a tudo e a todos, aquelas fases que a gente falou agora. E a última fase
é a fase de reparação, né, daquele erro, tá? Então eu posso reparar um erro, por exemplo, atendendo crianças, tá? Eu posso reparar um erro como professora, como médica atendendo crianças, como qualquer pessoa que vá dar uma atenção para crianças. Cuidar de crianças, amparar crianças, pode ser numa creche, pode ser num orfanato, porque hoje não tem mais orfanato, né? São as casas-abrigos e casas-lares e tudo mais mudou, né? Então eu posso cuidar de crianças abandonadas, eu posso cuidar de crianças doentes, eu posso cuidar de crianças na idade escolar e assim por diante. Eu posso ter muitas formas de reparar uma falha que eu cometi com crianças, é um exemplo. Eu também posso reparar um erro, por exemplo, se comigo eu sofri abandono, eu sofri maus tratos em outras vidas, eu fiquei com muita mágoa, com muita tristeza, com muita dor dentro de mim. Também uma forma de reparar é também cuidando de crianças, é também amparando, porque na medida que eu curo o outro, eu me curo, eu vou curando aquela criança sofrida, aquela criança maltratada, aquela criança abandonada, exatamente, tá? Então existem essas formas de reparação aí. Por exemplo, se eu trabalhei num lugar X e eu saí daquele lugar, saí daquela experiência com mágoa, com raiva, com revolta daquele ambiente de trabalho, muito provavelmente o universo vai me organizar para eu voltar a trabalhar em algo similar, em algo parecido com aquilo. Talvez não volte na mesma empresa, talvez não volte com as mesmas pessoas, mas eu vou voltar em um ambiente profissional onde tem pessoas que ali eu vou ter que reparar uma energia. Por exemplo, esses tempos atrás, uma pessoa comentou comigo que ela passou por uma experiência uns anos atrás, como cuidadora de idosos, e ela percebeu, né? Ela ficou bastante sofrida, chateada com a forma como os filhos daquela senhora cuidavam dela, né? Eram negligentes, desencadeavam todo um comportamento que dava a entender que queriam que a mãe desencarnasse, né? Não eram cuidadosos no uso de medicamentos, ou então faziam a mãe ingerir bebida alcoólica também com medicamentos. Isso era uma coisa bem complicada e ela sofreu muito com isso, né? Então ela saiu desse ambiente profissional, porque ela não conseguiu, obviamente, se manter numa energia assim, e ela saiu sofrida, ela saiu dolorida. Ela pode ter perdoado, se perdoado e tudo certo, ela pode, mas ela tem que observar bem assim, sabe, bem profundamente dentro dela, se, por exemplo, assim, quando vem a ideia de querer cuidar de alguém, né, novamente, da ideia de ser cuidador, cuidadora de alguma pessoa idosa, qual a primeira reação? Se vem uma reação de negar, opa, é porque ali tem que fazer mesmo. Tem que fazer porque tem uma dor. Tem uma dor que você não cicatrizou e você vai ter que rever isso, você vai ter que voltar naquele lugar e vai ter que fazer diferente, você vai ter que vibrar numa outra energia, você vai ter que sair, você vai ter que cuidar dessa pessoa, pode ser que você passe pelos mesmos desafios, mas você vai ter que aprender a lidar e a vibrar de uma outra maneira. Então, isso é reparar uma falha, né? Ou então, às vezes as pessoas, elas têm, a gente já teve relatos de pessoas que têm ódio, eu odeio ir trabalhar naquele lugar, eu tenho pavor, eu não suporto aquelas coisas, aquelas pessoas. Gente, meu Deus, misericórdia, quem tem isso, meus anjos, se vocês conhecem alguém que tem isso,
ou se vocês já passaram por alguma experiência assim, eu peço por misericórdia, cure-se urgentemente de você mesmo, urgentemente do ódio que você tem de você, porque você não pode ter ódio de um lugar onde você vai trabalhar, das pessoas com as quais você vai se relacionar, dos clientes, dos pacientes, das pessoas, dos seus colegas de trabalho. Não. Ali está muito claro, existe um indício muito profundo de que algo realmente muito negativo você fez. Exato. Você fez e também você passou, tá? É duas coisas. Então você tem que ter realmente um trabalho de humildade muito profundo para reparar um erro que realmente, se você odeia aquelas pessoas, odeia aquelas crianças, aquelas jovens, adolescentes, adultos, idosos. Enfim. Se eu odeio aquilo, eu odeio isso, nossa, eu tenho nojo disso, né? Tem gente que mais fez uma pessoa assim, nossa, tem asco de não sei o que. Meu Deus, meu anjo, não. Então, nós temos que ter amor, Exato. Nós temos que ter amor, compaixão, piedade, entendeu? É isso aí, tá? É que nem certa vez uma pessoa me falou também, né? Porque eu odeio trabalhar com pessoas, eu prefiro muito mais trabalhar com máquinas do que trabalhar com pessoas, porque as pessoas me carregam muito ódio, né? Certo, e um tempo depois eu descobri que a pessoa se tornou terapeuta. Então, olha ali, né? Ela odiava pessoas e precisou fazer uma reparação kármica para poder orientar, para poder ajudar, para poder requalificar, né? Todo aquele ódio que ela guardava dentro dela, então também para poder fazer essa reparação kármica com tudo aquilo que ela mais odeia, que são pessoas, seres humanos. Exatamente, né? Viu? Então tem que permitir, depois de um perdão, aceitar, reparar algum erro, alguma falha. Às vezes existem reparações que a gente precisa fazer, não no sentido de que a gente errou conscientemente, eu prejudiquei outras pessoas. Não, quer ver? Existem pessoas que nós temos acompanhado que elas estão num momento da vida delas que elas vão ter que reparar, requalificar, né, os seus equívocos e faltas e tudo mais, não no sentido de que, nossa, ela fez algo muito ruim, não. É porque ela atuou numa determinada área, tá? E essa pessoa, ela fez tudo que ela podia ali, ela atuou, foi bem, foi tranquilo, tudo se encaminhou. Teve lá suas dificuldades, mas ela não guardou ressentimentos, não tem dificuldade disso, não tem. Mas daí ela ficou um tempo sem atuar nessa área, ela buscou autoconhecimento, buscou curas espirituais, se preparou. E de repente ela teve um despertar e ela disse, não, mas olha, a área que eu atuei há 5, 10 anos atrás, eu posso fazer uma releitura. Exatamente. Eu posso fazer uma releitura, então eu atuava assim, eu atendia assim, eu funcionava assim, e agora eu posso fazer diferente, eu posso fazer melhor. Eu posso ajudar mais, eu posso colaborar mais naquele ambiente de trabalho, com aquelas pessoas, com aqueles clientes, com aquelas, né, enfim, aquele ambiente de trabalho ali. É verdade. É muito importante, né? Vocês já estão acostumados com o Mimi, né? Ele sempre precisa dar uma opinião. Exato. Impressionante. Bom, enfim. Gente, entenderam o que é uma reparação, uma requalificação? Uma reparação não é só coisas que eu fiz de ruim e agora eu tenho que fazer. Sim, tem casos que sim, mas tem casos que a gente cometeu alguns erros, sim, mas não foram erros assim, meu Deus, nossa, então agora você é uma pessoa do mal porque você errou. Perverso. Não, você errou por vários motivos, nós erramos por muitos motivos, né? Porque não sabíamos direito como é que eu ia agir assim, como é que eu ia agir assado, não sabia direito de uma determinada realidade, não tinha muita experiência às vezes em tal
tal coisa, eu cometi um erro. Então pode acontecer do universo me dar uma oportunidade de voltar, né, numa mesma profissão, mas com um olhar diferente. Um olhar ampliado, uma visão ampliada sobre aquele assunto, sobre aqueles problemas, sobre aquelas situações que você no passado interviu de uma maneira e hoje você pode intervir de outra. Isso é muito bom, porque isso, como está exposto na lâmina, nos dá um grande amadurecimento da nossa alma, tá? Mas leva-se também muitas vidas para que a gente faça esses ajustes, né? Então não é assim, né? Hoje eu vou assim, daí amanhã, então daqui 6 meses eu já posso reparar um erro. Não. Às vezes demora um pouquinho mais de tempo, às vezes a gente vem vindo há muitas vidas se preparando para fazer uma reparação. E quando a gente se dá por conta, se a gente começa, sabe, a se trabalhar, então daqui a pouco o plano divino, porque uma reparação, uma requalificação de uma falta nossa, de algo do passado, ele nos prepara também. O plano divino não nos coloca em qualquer lugar, em qualquer situação, ele nos prepara mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Por isso que podem ocorrer bastante purificações, né? É normal ocorrer muitas purificações, muitas libertações, muitas curas em nós, para que nós possamos estar em determinado lugar e fazer o trabalho que a gente precisa fazer, tá? Então, é um período que leva tempo, tá? Muito tempo, certo? Não adianta se apressar, né? Ficar impaciente em querer fazer tudo assim de uma hora para outra, porque aí vai dar errado, né? Aí vai ocorrer uma reparação, a gente vai acabar prejudicando ainda mais aquilo que a gente precisava reparar. Tá? Exatamente. Então é muito importante a gente ter calma, ter paciência, fazer uma preparação, né? Fazer as purificações necessárias para daí a gente colocar essa reparação em prática. Uma reparação, ela vai exigir de nós preparação física, preparação emocional, mental, intelectual. A gente vai ter que estudar, vai ter que fazer um outro curso, vai ter que fazer uma pós-graduação, vai ter que mudar de cidade, vai ter que mudar de bairro, vai ter que, sabe? Vai ter que mudar. Vai ter que fazer um movimento para poder você fazer essa reparação, porque o plano divino vai te colocar no lugar certo, com as pessoas certas, no ambiente certo para você fazer esta reparação. Tá? E é importante aí, né, dizer que sem fazer esta fase, sem fazer a reparação, não existe perdão verdadeiro perante as leis divinas, tá? Então, só eu perdoo e daí eu sigo a minha vida igual e você segue a tua vida igual, não é assim, né? Eu perdoo e você vai para cá e eu vou para lá e tá tudo certo, não. Existe, dependendo da situação, né? O perdão verdadeiro nós vamos ter que reparar, tá? Exatamente. Então nós vamos reparar por quê? Porque ao nós cometermos um erro, por menor que ele seja, nós prejudicamos a harmonia na criação e na evolução da vida universal. Olha, gente, tá vendo? Então, qualquer palavra, qualquer ação, qualquer atitude que eu gerei de dor para mim e para outras pessoas, nem que seja um pouquinho, né? Mas eu gerei uma desarmonia em todo o universo. Eu gerei um desequilíbrio na vida de muitas pessoas, certo? Então, é fundamental nós termos essa compreensão, tá? Que esta reparação, ela precisa ser feita para que a nossa alma, a nossa mônada, ela entre no caminho da harmonia novamente. Sem reparar aquilo que eu errei, eu não consigo entrar no caminho da harmonia, tá? Então, aqui, mais uma vez, se confirma a necessidade de nós nós sermos guiados pelo plano divino, tá bom? Exatamente. Então, a pessoa que ela não faz a reparação, ela fica também com sentimentos de angústia,
com sentimentos de perturbação, ela também fica desalinhada, desajustada, ela também, sabe, parece que ela tem um vazio dentro dela, aquilo não preenche, e às vezes ela acha que tem que preencher comprando, consumindo, fazendo isso, fazendo aquilo na matéria, e não é. O vazio é o vazio da alma, tá? Então ela vai ter que preencher isso, ela vai ter que fazer esse alinhamento dela, fazendo algo que vai trazer esse reequilíbrio da mente, reequilíbrio das emoções, reequilíbrio espiritual, tá? Como é que eu posso dizer? Esse realinhamento, esse reequilíbrio é como se fosse que eu estou servindo ao plano divino, então eu preciso servir ao plano de Deus. O que é o plano de Deus? O plano de Deus é trazer a harmonia, a paz, o equilíbrio, a fraternidade, a solidariedade, a bondade para todas as pessoas. E eu vou me encaixar em alguma dessas energias divinas de luz, onde eu vou colaborar para trazer a harmonia, para trazer a caridade, a fraternidade, a bondade, a compaixão, a instrução, a reflexão, a orientação. Em algum ponto eu vou colaborar, né? Aonde o plano divino sabe, aonde eu mais tenho preparação, onde Deus nos preparou. É Deus que nos prepara para reparar. Ele nos prepara, nos curando, nos purificando, nos limpando, e nós aqui nos preparamos com humildade, com aceitação, com oração, com silêncio, com dedicação, com disciplina, com empenho no nosso processo de autocura, estudando, pesquisando, né? Às vezes, nossa, Maria, mas tem que estudar, tem que não sei o que, uma preguiça. Pois é, tu tem preguiça, então, né? Curar a preguiça. Vamos curar a preguiça, porque senão não vem, né? Tem muitos cursos ali, tem até cursos online gratuitos que você pode, sabe, fazer ali. Tem muita coisa boa, tem sim. E tem gente que pode ter um karma com relação ao conhecimento, né? Exatamente. Pode ter usado o conhecimento de uma maneira muito equivocada e hoje tem que reparar isso, tem que batalhar para conseguir estudar, né? Também tem essas coisas nas nossas vidas, tá bom, gente? Bom, mas enfim, esses são os pontos, né, principais 5 fases, né? de um processo de perdão aqui para todos nós, certo? E se cometeu o mesmo erro, mesmo tendo recebido instrução, né? Na verdade, a gente já acabou falando lá no comecinho, né, gente? Que a gente vai precisar olhar profundamente para dentro da gente, né? O porquê que a gente, mesmo recebendo a instrução, a orientação, as dicas, a gente foi lá e cometeu aquele erro de novo, tá? Porque existe dentro de nós essas frequências aqui, né? Nós não fomos humildes o suficiente para poder enxergar que a gente estava ali cometendo o mesmo erro, né? A gente foi lá, foi teimoso, foi prepotente, foi arrogante, né? Não teve humildade, foi orgulhoso, né? Porque a gente acha que muitas vezes o nosso ego inferior é que deve comandar aqui, né? Quando na verdade o que a gente tem que sempre falar para todo mundo que acompanha o nosso trabalho, né, gente, há bastante tempo, a gente sempre tem que entregar todas as nossas situações para o nosso eu superior, né, para que a nossa alma vá sendo conduzido tudo aquilo que a gente precisa desenvolver aqui na matéria para que o nosso eu superior conduza. Mas a gente sempre acaba deixando, né, Mari, para o ego inferior conduzir, né, para que a gente vá tendo aquela teimosia, aquela arrogância, aquela prepotência, aquele orgulho, e a gente vai e insiste em cometer os mesmos erros, mesmo sabendo que aquilo está equivocado, tá? Então, para que a gente não cometa os mesmos erros, é preciso se ter muita humildade, é preciso olhar profundamente e aceitar, como eu comentei anteriormente também, né, gente, todas as nossas sombras.
Então, a partir do momento em que eu olho para mim e vejo, não, isso aqui realmente está errado, está equivocado, eu não vou cometer esse mesmo erro 2, 3, 4, 5 vezes, né? Então, é muito importante a gente observar essa energia em nós, né? Se eu estou sendo humilde o suficiente para aceitar aquela instrução que me foi repassada, aquela orientação que me foi repassada. E olha que Jesus está passando orientação para nós há quanto tempo, né, gente? Mas a gente acaba insistindo em ir pelos mesmos caminhos equivocados. Então, aquela pessoa que também diz, né? Eu não sabia que não poderia ser feito, né? A instrução que Jesus nos trouxe, a instrução que os mestres nos trouxeram, está aberto para todos receberem. Então, muitas vezes a gente justamente não acaba seguindo estes ensinamentos divinos por conta do orgulho, né? Da vaidade, da arrogância, da prepotência e assim por diante. Então, quando eu reconheço que eu tenho isso, fica muito mais fácil de eu olhar para aquela situação e não cometer o erro 2 vezes, tá? Outra situação que acontece também é a falta de fé, né? Nós não temos a fé suficiente para poder não cair na armadilha, como diz lá na oração do Pai Nosso, né? Não cair nas tentações mundanas. E isso é para cada situação negativa, tá, gente? A tentação é justamente aquela energia de cometer os pensamentos negativos. A tentação é aquela frequência de mais fácil. Ir pelo caminho mais fácil. O comodismo. Exatamente. Ou saber que eu não preciso comprar, mas eu vou lá e compro. Saber que eu não preciso viajar, mas eu vou lá e viajo. Saber que eu não preciso fazer tal coisa, mas eu vou lá e faço. Né? Por quê? Porque o ego inferior continua dominando a nossa mente, tá? O ego inferior, e é como diz aqui, né? A carne é fraca, então eu vou ceder a todas aquelas tentações, a todas aquelas situações mais densas para poder incorrer no mesmo erro, né? Cometer o mesmo equívoco. Então, muitas vezes a falta de fé vai fazer com que a gente cometa esses equívocos porque a gente não acredita e não confia verdadeiramente no plano superior e a gente acaba sendo deixado levar, então, pelo que o outro está falando, pelo que o outro está dizendo, pelo que o outro está demonstrando. Mas eu não confio naquilo que as hierarquias vêm nos mostrando ou nas instruções que a gente vem recebendo há muitas vidas, na verdade, né? Não é só nessa existência, mas há muitas vidas a gente vem tendo esses ensinamentos, essas instruções, e a gente acaba se deixando levar pelas facilidades da matéria, tá? Outra situação que acaba acontecendo também, né, gente, é não aceitar mudanças, é a gente se tornar uma pessoa resistente, eu querer seguir pelo mesmo caminho, é eu continuar repetindo o mesmo padrão, é eu continuar repetindo aquela mesma cultura, aquele mesmo dogma, aquela mesma situação que eu tô vendo que tá errado, que eu tô vendo que não está sendo condizente com as instruções divinas, mas eu vou lá e continuo fazendo da mesma forma, né? Batendo ali na mesma tecla para que as coisas não mudem, porque eu acabo ficando ali também naquela zona de conforto, né? Porque, como diz aquele ditado, né? Para que mexer em time que tá ganhando? E quem diz que o time está ganhando? Com toda essa situação que nós estamos vivendo, né, no atual momento, gente, ninguém está ganhando aqui, né? Todos nós estamos saindo perdendo de alguma forma. Por quê? Porque a gente acaba não aceitando algumas mudanças. A gente acaba ficando tão confortável, tão cômodo naquela situação, que pensar em fazer uma pequena mudança já começa a desconstruir ou desconcertar, na verdade, toda aquela zona de conforto que a pessoa acaba vivenciando. Então, muitas vezes a gente se torna muito resistente a essas mudanças e aí acaba ocorrendo muitos entraves na nossa vida em todos os âmbitos, tá? E essa situação também, gente, né, de não aceitar as mudanças, é porque muitas vezes a gente foi omisso com a nossa cura espiritual verdadeira. A gente viu que tinha que fazer, mas não fez. A gente viu que precisava mudar, mas não mudou. A gente viu que precisava pensar de uma forma diferente, mas não pensou, né? Então a gente acabou repetindo os mesmos equívocos, os mesmos erros, as mesmas
falhas, né? Os mesmos pensamentos, a gente não fez as mudanças necessárias e a gente acabou não buscando aquela cura verdadeira. A gente conseguiu ir até um limite, porque naquele limite começou a mexer naquilo que mais poderia trazer uma mudança significativa para a minha vida. Mas aí eu percebi que ia gerar um pouquinho de dor. Né? Que ia gerar um pouquinho de desconforto. Eu ia ter que enfrentar. Exatamente. Eu ia ter que enfrentar uma situação que eu estou protelando há muito tempo. E a pessoa não teve coragem. Ela ficou com medo. Medo de enfrentar. Medo de enfrentar as coisas. Bom, tudo lindo. Um dia esse medo vai ter que ser superado. Exatamente, né? E aí o apego à matéria, né? O apego à vida material, né, gente? O apego a tudo aquilo que a gente acaba vivendo no mundo das aparências, tá? As ilusões que a gente acaba vivenciando aqui também, tá? Então, cada uma desses apegos à matéria, né? A pessoas, a qualquer ente, né? A qualquer serzinho, faz com que a gente também acabe cometendo erros negativos, né? Erros negativos é legal, né? Os erros, os equívocos, as falhas, a gente acaba cometendo esses mesmos erros, né? Mesmo recebendo muitas instruções. Então, o apego à matéria, o apego às pessoas, o apego a qualquer situação, as ilusões que a gente vai criando, as expectativas que a gente vai criando justamente por se tornar pessoas controladoras, manipuladoras, querer que tudo aconteça da forma que eu entenda que seja melhor, né, vai fazer com que a gente incorra nos mesmos erros. Mas aí é importante a gente também não se culpar por isso, né? Porque a culpa, ela vai fazer com que a gente acabe cometendo os mesmos erros também, tá, gente? Então é muito importante a gente fazer toda essa análise, né? Porque ela tem, como diz ali, muito acúmulo de conflitos internos, exatamente. Ela não liberou, ela não perdoou, ela não encarou as coisas, ela tem muitos pactos também, tá? Que são pactos, são juramentos, são promessas, são amarras espirituais, né? Até agora me lembrei também uma outra situação, mas isso foi em desdobramento, foi durante a noite. Me lembro que eu atendia, orientava uma pessoa que ela veio, né, ela fez atendimento uns anos atrás, aí agora ela parou, e aí olha só, interessante, a pessoa não buscou na vida física, mas a alma dela buscou, e no plano astral eu estava orientando ela, e eu dizia assim para ela, e eu estava atendendo ela, e ela dizia, nossa, mas a pessoa piorou muito, tá pior do que estava lá, não sei aonde, não sei o que. E eu me lembro que eu estava com uma vela do lado, assim, que estava acesa, e orientando essa pessoa. E aí daquilo aquela vela terminou e ficou completamente preta, cheia de fios, assim, né? E eu olhei para ela, mostrei a vela, você está vendo esta vela? Isto aqui, ó, são todos os pactos, são todas as amarrações que vocês têm entre vocês. Vocês nunca serão felizes, porque o relacionamento de vocês foi baseado em pactos, foi baseado em confrontos, em brigas, em discussões. Vocês precisam se perdoar muito. E eu me lembro que eu disse assim para ela, reze, perdoe e peça ajuda para Jesus. Eu me lembro que eu falei isso durante o sono, durante o desdobramento. Peça ajuda para Jesus, peça pela misericórdia divina libertar vocês. Jesus vai te ajudar, porque Jesus está aqui. Então, gente, não tem erro que não possa ser consertado, não existe perdão que não possa ser perdoado, não existe cura que não possa ser curada. Coloquem isso na mente de vocês. Mas nós temos que seguir esses passos, nós temos que seguir esses ensinamentos, nós temos que aceitar a liberação desses conflitos, tá? Nós temos que aceitar a liberação desses pactos, nós temos que ter realmente paciência, perseverança e trilhar todos os dias esta cura, tá? Porque se a gente não faz isso, né? O que acontece? E se cometeu o mesmo erro, o que acontece? Então vai acontecer isso aí, doença,
perdas materiais e rupturas inesperadas. Algum processo de desencarne ou uma separação abrupta também pode acontecer. Tá? Essas são as 3 formas que a mônada, que a energia divina da pessoa escolhe para poder fazer a pessoa sair daquele conflito, despertar daquilo ali, sair daquela situação. Existem casos que chegam nesse ponto, tá? Mas chegando nesse ponto, a partir do momento em que a gente acaba trabalhando todas as fases do perdão, principalmente do auto-perdão, do perdão com o próximo, tá, gente? Essas situações, elas, com o passar do tempo, elas vão se curando, que nem a Mari falou antes. As curas, elas vão acontecer, não da forma que a gente espera, mas da forma que está na programação divina para cada uma das pessoas que adoeceram, para cada uma das pessoas que tiveram ali muitas vezes um desencarne, né? Que foi necessário para que desse a continuidade naquilo que a alma estava programada para fazer. Né? Aquilo que a alma da pessoa ou do serzinho que estava programado para fazer. Então, muitas vezes, essas doenças, elas podem acontecer, gente, porque a alma escolheu para fazer uma queima do karma dela mais intensa. Ou a queima do karma familiar. Também é bem comum acontecer isso, tá? A perda material também. É uma perda do karma familiar. Pode acontecer isso também, tá? Exato. E se acontece uma ruptura? Desencarne ou uma separação. Vamos pensar no desencarne. Se alguém desencarnou, mas a pessoa ela perdoou, ela fez orações, ela fez tudo que ela podia. O desencarne, para muitos casos, neste momento que a gente vive aqui na Terra, é uma graça divina. É uma bênção divina, porque a pessoa é retirada de um mundo como esse. Não preciso dizer muito, né? E ela é levada para um plano de cura, um hospital espiritual. Nesse hospital ela vai receber todo o amparo, toda a ajuda, e ela consegue se reorganizar, porque ela vai estar numa outra egrégora de energia, de cura. Não vai ser como aqui, né, gente? Porque aqui a coisa não é fácil nesse mundo, né? E aí a alma dela consegue continuar as libertações. Então não quer dizer que aquilo que ela fez aqui não teve validade. Teve, muita. Isso serve tanto para pessoas como para animaizinhos, que tem pessoas que podem ter os seus animaizinhos de estimação desencarnando. Pode ter pessoas que podem ter filhos desencarnando, irmãos desencarnando, pai, mãe e cônjuge. Meu Deus, mas a gente rezou, mas a gente pediu cura, mas a gente perdoou. Então, sim, a sua alma, a alma deste familiar, deste filho, deste cônjuge, desta mãe, deste pai, deste irmão, deste teu bichinho, gatinho, cachorrinho, passarinho, não importa. Peixinho. E a energia dele terminou aqui. Cumpriu a missão de cura. Então, permita que esta alma vá para um hospital espiritual com as nossas orações, com as nossas meditações, com o perdão que a pessoa fez, com o perdão que a gente fez, com as orações que a família fez. Essa pessoa foi para um hospital espiritual de luz, que será cuidada, amparada, protegida e encaminhada para uma outra vida, num outro plano, num outro planeta, numa outra dimensão, onde ela vai poder dar continuidade, porque aqui é como se terminou, vamos para o próximo caminho. Próxima etapa da evolução é uma bênção, tá? Então não vamos olhar para isso, né? E as rupturas através de separação, né? Separação conjugal, separação de sociedade, pode acontecer, separação profissional, separação, né? Concluir ciclos profissionais, né? Pessoa que precisava mudar de trabalho para outro. Isso também é perfeitamente aceitável, perfeitamente compreensível. A gente não fala em separação, a gente fala mudança de ciclo, encerramento de ciclos. A gente, o que tinha que aprender, aprendeu, o que tinha que evoluir, evoluiu,
Lembra do que a gente falou? Que quem ama, quem perdoa, liberta. Deixa essa pessoa andar aqui, você anda ali, fica tudo bem e a vida vai se organizando, tá? E a questão das perdas materiais, as perdas materiais, sim, existem pessoas que podem ter passado no passado, podem passar nos próximos meses, nos próximos anos. Tem gente que já pode ter passado um pouco ali, né, as instabilidades e as inseguranças materiais, mas é que isso é em função de que ela carrega um karma, de que o dinheiro que chegou até a ela no passado e nesta vida, ela pode ter ganho dinheiro, pode ter recebido recursos financeiros provenientes dos pactos com as forças involutivas, tá? Então isso pode acontecer um ajuste kármico, a nossa alma está se libertando dos pactos, então nós podemos ter um período de escassez material, faltar. Quem reza, quem perdoa, quem medita, quem se alinha, nunca falta. Vai chegando o recurso e vai se encaixando, vai se alinhando, vai se equilibrando. Mas algumas pessoas podem não ter feito isso, podem não ter feito orações, podem não ter feito perdão. Aí a perda ela pode ser muito profunda, a pessoa pode passar por períodos, né, de não acesso à renda, de dificuldade mesmo na matéria, tá? Mas aí é como a gente falou, né? A lâmina está ali. Exige um profundo olhar interno, né? A pessoa vai ter que realmente prestar atenção, né? Porque de repente a origem de repente não, para quem tem perdas materiais muito profundas, a origem desse dinheiro não veio de coisas muito boas, não. Veio proveniente de muitas dores que pode ter sido provocado em outras almas, tá? Muitas dores. Do mesmo modo, uma doença. Eu posso ter gerado muita doença nas outras pessoas, muitas dores nas outras pessoas ou nos outros animais, nos outros reinos, como a Margarete disse. Então, todos nós estamos aqui para fazer essas purificações, tá? Ou a gente vai fazer agora, ou fez lá quando criança, quando adolescente, quando nasceu, agora jovem, ou adulto, ou na velhice. Em um dos pontos a nossa alma vai determinar. E isso a gente deve aceitar e se permitir, né, ser trabalhado para estas libertações, para que a nossa alma seja uma alma mais iluminada, uma alma mais preparada, uma alma mais em sintonia com os ensinamentos divinos da luz para o nosso bem e o bem de todos. Ok? Exatamente, né, gente? Pois bem, chegamos então ao final, né, desta nossa palestra, então, do mês de abril de 2022, e agradecemos a todos pela participação. Muita gratidão e tenhamos um mês muito abençoado e de muito perdão, tá? Muito perdão, gente. Olha, vocês viram, né, a astrologia de domingo e dia 29, que vai ser também... Dia 30. Dia 30, dia gente. 30, eu esqueço às vezes. Dia 30 a gente tem também mais uma orientação, um reforço do eclipse solar, tá? Exatamente. Então estejam ali bem atentos. Então, essa palestra ela veio para complementar toda a orientação das energias de cura do mês de abril e do eclipse solar que está chegando este mês. Tá bom? Certo, gente. Vamos nos preparar para muitas curas, então, no mês de abril, no mês de maio, que vão ser muito intensas, tá? Ainda mais, né, Mari? Mas que, com a frequência do perdão, todas essas energias vão ser amenizados, liberados, curados e perdoados, que é o que mais importa nas nossas vidas. Certo, gente? Gratidão a todos e nos vemos então nos próximos vídeos. Até lá!